perguntinha para fazer, se todas as participantes aceitam serem filmadas, para a gente gravar. Pode ser, meninos? Aline, Jéssica, estão todas de acordo? Legal. Então, vamos lá. Dene, Renata, por favor. Pronto. Bom dia, daqui a pouco é quase boa tarde. Mas vamos começar a falar um pouquinho, porque todo mundo fala da semana de aleitamento materno e tal, mas a gente não sabe como que surgiu, por que surgiu, qual o objetivo disso tudo, né? Então, vamos começar desde os primórdios tempos de quando surgiu a Organização Mundial da Saúde, que foi em 1948, né, que a preocupação maior da OMS era a mortalidade infantil, né, que é a maior causa de morte infantil, diarreia, desnutrição. Então, eles começaram a se preocupar muito com essa... Ó, o Cuco está tocando aqui. Peraí, pausa. Imprevistos da casa da mãe. Pronto, parou. Então, a OMS se preocupava muito com relação à mortalidade infantil. E aí, eles estavam buscando meios de resolver esse problema e tal. Aí, em 1990, imagina, a OMS se juntou com a Unicef, né, e eles, numa reunião, eles elaboraram metas, né, para que fosse resolvido esse problema da mortalidade infantil, pelo menos minimizado, né? Então, dessa reunião surgiu essa declaração de Innocenti, cujos objetivos eram, né, criar um comitê nacional de coordenação de amamentação, implementar os 10 passos para o sucesso, inclusive os hospitais amigos da criança, todos eles têm esses 10 passos, né, para o sucesso da amamentação, implementar um Código Nacional de Comercialização dos Substitutos do Leite, que hoje é regido, né, pela NBCAL. Então, quando a gente pega uma caixa de leite ou uma caixa de suplemento, que vem escrito, né, que o ideal é a criança ser amamentada até o 6º mês e tal. Então, esse Código Nacional de Comercialização. E adotar uma legislação para aquela mulher que amamenta e trabalha, então, é o fato, né, de se ter um espaço para amamentar, 1 hora e tal. Então, isso daí foram os objetivos criados pela OMS e pela Unicef nessa declaração do Innocenti. E aí, em 1991, surgiu a Aliança Mundial de Ação em Pró-Amamentação, que não era uma fiscalização, mas observava quem estava chegando nesses objetivos, né, da declaração do Innocenti. E aí, logo em 1992, foi criado a Semana Mundial de Aleitamento Materno, que justamente que era um braço, né, para se cumprir esses objetivos, né, era um braço de conscientização e tal. Isso começou em 120 países e foi determinada a primeira semana de agosto como a Semana Mundial de Aleitamento Materno. O Brasil entrou a partir de 1999, coordenado pelo Ministério da Saúde. Então, eles denominam essa primeira semana, mas cada país se adapta à necessidade desse país, ao calendário desse país. Então, aqui a gente tem, né, o Agosto Dourado, que é o mês inteiro de comemorações e eventos e palestras. Então, apesar de ser coordenado pelo Ministério da Saúde, surgem iniciativas públicas, privadas. Se você sozinho quiser fazer uma palestra relacionada à amamentação, você pode. Então, é um negócio assim amplo e que todas as pessoas podem participar, certo? E cada ano tem um tema. E o nosso tema, esse ano, ele é adaptado ao idioma, né, do país. O nosso tema esse ano é Apoie a Amamentação para um Planeta Mais Saudável. Pode passar, Rê.
Quer falar? Deixa a Renata falar um pouquinho. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo, gente? Sim, então. Ah, tá, agora eu ouvi. Então, pessoal, amamentando, nós deixamos de causar um impacto ambiental. Normalmente, são coisas que a gente não pensa no nosso dia a dia por conta da forma que a gente está acostumado a viver, com todas as comodidades. Mas se a gente começa a pensar, quando a gente amamenta o nosso bebê, a gente não está causando impacto nenhum. A gente só coloca o peito para fora, coloca o bebê ali, ele está mamando certinho. Mas quando o bebê ele precisa, né, de ser alimentado com fórmula, então, se a gente for analisar, existe um impacto ambiental enorme por trás disso, né? Amamentando a gente economiza os recursos hídricos, né, a água mesmo, né, tanto para a criação das vacas, que posteriormente elas vão dar o leite, né, para fazer a produção da fórmula, usar a produção dos acessórios para a alimentação do bebê, que é mamadeira, enfim, as coisas relacionadas a isso. Também tem a questão da higienização, que tudo isso vai, se a gente for olhar no processo como um todo, são inúmeras coisas que a gente não para pensar, mas que no fim tem um impacto e que está levando nós para onde estamos, né, em termos de planeta, né, que é esse impacto ambiental enorme que a humanidade tem causado e que os órgãos, né, estão se juntando e tentando de alguma forma criar legislações para tentar reverter isso. E nesse ano, a Semana Mundial da Amamentação está entrando também nesse tema, mostrando esse lado também, que amamentando a gente consegue deixar esse impacto ambiental enorme que é causado pela indústria da fórmula, né? A fórmula, ela deveria ser vista como um medicamento, ela é necessária em muitos casos, mas hoje em dia não é o que acontece, né? Além disso, dos recursos hídricos, também é economizada energia, né, para a produção de tudo isso que a gente citou, a extração dos recursos naturais, alumínio, papel, né, tudo mais que é utilizado para fazer a fórmula mesmo, e o descarte após o uso, né, que a gente às vezes pensa que tudo que é plástico é reciclado, mas a realidade é que, infelizmente, 97% de todo o plástico que é produzido não é reciclado. Aí agora vamos entrar um pouquinho aqui nos benefícios da amamentação, falando isso para a gente conseguir dimensionar, porque existe uma indústria tão grande trabalhando há tantos anos, né, que em marketing, né, e enfim, com toda a parte obscura por trás disso, que a gente é levado a pensar que um bebê amamentado ou um bebê que é alimentado com fórmula, eles estão no mesmo patamar, mas infelizmente isso não é verdade, é uma coisa que é passado para a gente, mas não é verdade, e a gente vai ver aqui um pouquinho sobre os benefícios da amamentação. Segundo a Unicef, 2,2 milhões de mortes de crianças devido à desidratação por diarreia, agravada pela desnutrição, poderiam ser evitadas a cada ano por meio de práticas eficazes de amamentação. Se aumentasse o número de mulheres que amamentam exclusivamente durante os primeiros 6 meses de vida de seus filhos, seria possível salvar a vida de pelo menos 1,3 milhão de crianças menores de 1 ano em todo o mundo, por ano, gente. É muita coisa, é um impacto enorme que a gente não consegue dimensionar. A amamentação exclusiva até os 6 meses de idade é um fator protetor, principalmente em crianças jovens, geneticamente suscetíveis a diabetes. Diabetes do tipo 1, que é aquela diabetes que dá em crianças e adolescentes. Meta-análise randomizada e controlada evidenciou que a amamentação reduz significativamente o risco de enterise
necrotizante, que é uma doença que dá no intestino do bebê e que leva a óbito, bebês que não recebem o colostro da mãe, que o colostro, ele é considerado a primeira vacina, e ele tem toda uma população de probióticos, né, que vão contribuir para uma flora intestinal saudável do bebê. E quando o bebê não recebe esse colostro da mãe e ele recebe direto uma fórmula láctea, existe uma grande possibilidade de acontecer, de evoluir para essa doença, que causa uma necrose no intestino e aí não há muito que os médicos possam fazer. A proteção contra a nova gravidez nas 8 primeiras semanas é de 100%. E de 98% até o bebê completar 6 meses. Proteção semelhante à da pílula anticoncepcional. Devido à ação, toda a ação hormonal que tem envolvida na amamentação, ela bloqueia a fertilidade da mulher se o bebê ele é amamentado exclusivamente em livre demanda. Por ser da mesma espécie, o leite materno contém todos os nutrientes essenciais para o crescimento e o desenvolvimento ótimos da criança pequena, além de ser mais bem digerido quando comparado com leites de outras espécies. Aí é por isso que quem tem a experiência de ter usado a fórmula por um período, né, ter precisado complementar e depois ter passado para aleitamento materno exclusivo, consegue ver a diferença até mesmo no cocô, né? Às vezes as mães falam pra gente, né, nossa, acho que meu bebê tá ficando com diarreia, o cocô tá líquido, né? Mas é que o leite materno, ele é tão bem digerido que resta pouquíssimo resíduo, né? E diferente de quando o bebê ele é alimentado com a fórmula, que é um cocô mais semelhante ao nosso, que a gente consome alimentos, né? Então, sobra os resíduos que o corpo não consegue aproveitar. A amamentação reduz o risco de síndrome da morte súbita nos bebês. Isso é uma coisa bem legal da gente ressaltar, porque nos Estados Unidos, né, vem muito material para... Aliás, eles divulgam material para o mundo todo, né, no que diz respeito a tudo, e lá é utilizado muito a chupeta como prevenção da síndrome da morte súbita nos bebês. Só que a gente tem que entender que é um outro contexto que eles vivem lá nos Estados Unidos. Lá não existe a licença maternidade. As mulheres, elas não têm licença maternidade remunerada, elas têm uma licença maternidade não remunerada, então a maioria, elas têm o bebê e na semana seguinte, no máximo, já volta a trabalhar. Então lá é muito comum o uso de bomba. Então as mães, elas tiram o leite materno com a bomba e elas oferecem para o bebê delas com a mamadeira. Então, nesse contexto, elas não amamentam, elas oferecem o leite materno, elas fazem aleitamento materno, mas não é através da amamentação. Então, nesse contexto, sim, a chupeta é um fator protetivo, mas no caso de um bebê que mama no peito, não é indicado a chupeta, e a amamentação, ela previne muito mais a síndrome de morte súbita nos bebês do que, inclusive, a chupeta. Então, se algum médico falar isso para vocês podem contestar, tá? Dar uma pesquisada, porque não é indicado o uso de chupeta para prevenção da morte súbita em mulheres que amamentam, só em mulheres que não amamentam. Evidências científicas mostram os benefícios na prevenção das doenças crônico-degenerativas como asma, diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares em adultos que foram amamentados. Então, a amamentação, a gente hoje em dia tem pesquisas que mostram que a amamentação, ela não só previne as doenças no bebê enquanto ele está sendo amamentado, cada dia mais a gente descobre os benefícios do aleitamento materno a longo prazo. E é o que essa evidência aqui está mostrando para a gente. Desenvolvimento da cavidade bucal. Os movimentos de extração do leite da mama são importantes para o desenvolvimento da cavidade oral e oclusão dentária, que impacta na qualidade da respiração e deglutição do bebê. A amamentação exclusiva, sem oferta de chás e água, diminui pela metade os riscos de diarreia e desidratação. Além de evitar a diarreia, a amamentação também exerce influência na gravidade dessa doença.
crianças não amamentadas têm um risco 3 vezes maior de desidratarem e de morrerem por diarreia quando comparadas com as amamentadas. Aqui, gente, eu queria frisar isso, sobre a amamentação exclusiva. Às vezes, a gente encontra mães que elas acreditam que elas estão fazendo amamentação exclusiva porque elas não usam fórmula, mas teve aquele pediatra desatualizado, ou a tia, ou a própria mãe, né, acaba falando, não, dá um chazinho para melhorar a cólica, ou então, tá muito calor, precisa dar água para o bebê não desidratar. Não, gente, a amamentação, ela é recomendada, a OMS recomenda a amamentação exclusiva até os 6 meses de idade. Até os 6 meses de idade, o bebê ele não deve consumir nada que não seja o leite da mãe, tá bom? Então, bebês amamentados, eles não devem consumir nada, nem água, nem chá, nem nada, tá bom? Porque tudo isso, se entrar, mesmo com o bebê sendo amamentado, aumentam os riscos de diarreia e desidratação. Apesar de que um bebê amamentado, num caso de diarreia e desidratação, ele tem menos riscos de evoluir para um quadro mais grave. Posso falar uma coisa? Pode, claro. Com relação a esse negócio de chá, de dar o chazinho, o que acontece? A gente tem que pensar que todos os nossos remédios, eles vêm de princípios ativos vegetais, né, que é o que tem no chá. Então, o chá, a gente tem que ver assim, ó, tô com dor de estômago, vou tomar um chá. Tô com dor de cabeça, vou tomar chá de não sei o quê, chá de não sei o que lá. Então, a gente tem que perceber que as ervas têm princípios ativos. E a gente nunca sabe qual a reação desse bebê, desse princípio ativo. Então, às vezes pode ser até fatal, né? Pode dar uma alergia, pode dar uma coisinha boba, mas às vezes pode ser até fatal. Então, não se dá chá para o bebê, primeiro porque atrapalha totalmente o aleitamento materno. Então, vamos pensar, grosso modo, a cada 100 ml de chá ou de água que a gente dá para o bebê, é 100 ml de leite que a gente deixa de produzir. Né? E, além do que, a gente expõe o bebê a um determinado risco que poderia ser fatal a essa criança. Então, a gente tem que pensar no princípio ativo desse chá. Então, mas tá com cólica, toma você o chá de erva doce, o chá de camomila, né, que a gente sabe que vai para o leite, e aí o bebê sendo amamentado, o princípio ativo da erva doce, da camomila, vai para o leite, e aí sim, ele é elaborado dentro do nosso organismo, vai para o leite, e aí sim vai fazer um efeito positivo para o bebê. Pronto, pode continuar. Pronto, falei. Isso mesmo. A gente tem que entender que deve ser, os chás, até mesmo para a gente, né, eles devem ser usados como medicamento. Então, ainda mais para um bebê, que é exatamente o que a Dani falou, a gente não tem como saber qual que vai ser o efeito que vai gerar nos bebês, né. Então, além dessa questão, né, de não ser indicado pelo risco, né, de causar uma diarreia, tem toda essa questão que a Dani levantou, que é super importante. E como ela disse, seja 50 ml ou 100 ml, né, que foi dado, são 50 ml ou 100 ml a menos que o bebê está mamando no peito, então é uma caloria vazia, ele está deixando de ganhar peso com isso, e também é menos que ele vem para o peito da mãe e estimula menos o peito da mãe para a produção. Então, a gente sempre tem que estar atento a tudo isso. A amamentação por 6 meses ou mais previne leucemia na infância. O leite materno oferece proteção contra infecções nos pulmões e reduz a gravidade quando elas ocorrem. Também previne otite, alergias alimentares, respiratórias e de pele. A exposição precoce ao leite de vaca, que é a fórmula, antes dos 4 meses, é considerada um importante determinante do diabetes tipo 1, podendo aumentar o risco de seu aparecimento em 50%. Estima-se que 30% dos casos poderiam ser prevenidos se 90% das crianças até os 3 meses não recebessem fórmula. Então, esses dados aqui, eles mostram para a gente
qual que é o verdadeiro perigo, né, do uso indiscriminado da fórmula, né? A fórmula, ela deveria ser tratada como um medicamento vendido com receita médica, num caso muito específico de necessidade, e não vendido em supermercado, como que é, ou mesmo na farmácia, né, que qualquer pessoa consegue comprar indiscriminadamente. Então, ela é necessária, sim, em casos que não existe, né, a possibilidade da amamentação, mas o jeito que é tratado hoje em dia, que é conduzido hoje em dia, como se não tivesse problema nenhum, os estudos, eles mostram que isso não é verdade, que pode levar a doenças muito graves, né, e que deveriam ser evitadas sempre que possível. A amamentação promove a formação da microbiota intestinal saudável, que fortalece a imunidade do bebê e pode evitar doenças metabólicas e neurológicas futuras. Quer falar, Dani? Bom, continuando então, vou continuar aqui. Esse quadro, ele é um quadro muito triste, né, que a gente tem que pensar, eu acho que a gente está no nosso meinho, graças a Deus, estamos assim, num círculo de mães mais conscientes, mães que amamentam, mães que buscam tal, então a gente não consegue, às vezes, enxergar lá fora como é que a coisa está funcionando. Então, assim, ó, apenas 4 em cada 10 bebês no mundo são alimentados exclusivamente com leite materno nos primeiros 6 meses de vida, conforme recomendado, né, pela Organização Mundial da Saúde, e nós, falando em termos de Brasil, em termos de Ministério da Saúde. Nos países de renda média e alta, 23,9% das crianças são alimentadas somente com o leite da mãe. Então, é muito baixo. É aquela turma que falava assim, que parto normal, que cesárea é coisa de rico e parto normal coisa de pobre, e amamentar é coisa para pobre e a fórmula é para rico. E deve ser mesmo, porque do jeito que é caro, né, a gente tem que pensar que a fórmula é para rico mesmo. Então, assim, nos países médio, de renda média e alta, somente quase 24% das crianças são amamentadas, né? No Brasil, esse índice foi estimado, porque o último dado concreto que a gente tem é de 2006. Então, foi estimado que hoje 38,6% de crianças são amamentadas, né? Nos países menos desenvolvidos, o índice de amamentação exclusiva no primeiro semestre está acima da média. Então, parece que só reforça aquele negócio, né? Quanto mais pobre, mais chance de amamentar. Então, está cerca de 40% nos países menos desenvolvidos, está alcançando 50,8%. A Organização Mundial da Saúde, ela quer que até 2025, que pelo menos metade das crianças do mundo, gente, isso é um absurdo, chegar na metade das crianças do mundo, isso daí já devia ter passado há muito tempo, né? Mas é um objetivo da Organização Mundial da Saúde que até 2025 metade das crianças do mundo sejam alimentadas exclusivamente com leite materno durante os seus primeiros 6 meses de vida. Pode passar. Quer falar da Covid? Pode ser. Então, fala e eu falo a resposta imunológica. Sobre o Covid-19, saiu uma pesquisa bem recente agora, foi na semana passada, pesquisadores de Amsterdã encontraram anticorpos contra o coronavírus no leite materno. Os anticorpos permaneceram presentes mesmo após o aquecimento do leite, procedimento que é importante na doação de leite humano. Ao ingerir o leite, os anticorpos se fixam na superfície das membranas mucosas, lá eles atacam as partículas do vírus antes deles entrarem no corpo. Então, gente, isso foi uma descoberta fantástica. A gente já imaginava, né, por conhecer o mecanismo da amamentação, que a Dani vai explicar agora, mas a gente já imaginava isso, mas agora é comprovado e eles estão pensando, eles estão, né, com base nesse estudo, eles estão pedindo doadoras de leite materno lá, para eles conseguirem fazer mais pesquisas para começar a utilizar no tratamento mesmo de coronavírus, não só, né, essa proteção para os bebezinhos que estão sendo amamentados, mas sim para utilizar
nas pessoas que estão com coronavírus. Então, gente, a gente tem aqui disponível, né, é algo que 95% das mulheres têm toda a possibilidade de fazer exclusivamente a amamentação, né, a gente tem aqui no nosso corpo o leite mais perfeito, específico para o nosso bebê, e que ele dá essa proteção imunológica que não existe nada que a gente melhor que a gente possa fazer para o nosso filho, né? Principalmente nesse momento de pandemia, algumas vertentes aí, né? A gente está vendo a Dene, né? Melhor do que eu, porque ela é doula também, ela deve estar sabendo aí dessa questão dos hospitais, né? Que eles estão pedindo, alguns hospitais estão triando as mães para coronavírus e não está permitindo contato pele a pele assim que o bebê nasce. E só depois do resultado do exame que o bebê pode vir para a mãe. Tinha hospital proibindo a amamentação, com medo da mãe estar contaminada com coronavírus e passar para o bebê. Gente, isso não tem o menor sentido. Independente da mãe estar contaminada ou não, por exemplo, mesmo que a mãe não esteja contaminada com coronavírus, se o bebê pegar, com o que a Dani vai explicar agora, vocês vão entender como que funciona. O corpo da mãe vai produzir uma resposta imunológica para aquele bebê específica contra a infecção que ele está. Então, o que a gente mais precisa nesse momento é fortalecer a amamentação. Mais do que nunca está na hora da gente ajudar as mães a amamentarem os bebês delas para conseguir proteger. Com o leite materno, a gente tem a melhor proteção contra o coronavírus. Pode falar, Dani. Então, assim, do mesmo jeito que a gente fala que o leite materno é espécie específico, né? Cada mãe tem o leite para o seu bebê. Até o próprio ser humano, cada mãe tem o leite para o seu bebê. Então, a mãe de um bebê prematuro, o leite dela, ele é mais rico em gordura. Então, para esse bebê, um bebê que... de manhã o leite tem uma consistência, de tarde tem outra, de noite tem outra. Então, se o bebê tá com um problema de saúde, o leite da mãe tem a imunidade para isso. Então, o leite da mãe, ele é 100% adaptável, né, a esse bebê. Então, por quê? Vamos pensar na resposta imunológica do nosso corpo, quando a gente fala assim, eu vejo muita pergunta de mãe, mas eu estou gripada, posso amamentar mesmo gripada? Posso amamentar mesmo se eu estou com tal coisa? Então, assim, a resposta é sempre deve, né? Os únicos casos, assim, que a mulher não pode amamentar mães com HIV, né? Que o HIV, ele passa pelo leite, ele é transmitido pelo leite materno, né? Então, mães portadoras de HIV, e caso a mãe esteja tomando algum medicamento, assim, extremamente prejudicial a esse bebê, então, a mãe sempre tem que amamentar, desde que o risco não supere o benefício, né? Então, mas os casos mais comuns é o HIV e algum medicamento, assim, muito forte e que não possa entrar em contato com o bebê. Normalmente, medicamentos neurológicos, tal, eles são meio restritos, né, por conta disso. Então, vamos pensar no caso, né, o mais recente do coronavírus, ou qualquer outra doença bacteriana ou viral, a mãe se infecta, né? Então, a mãe pega a doença. Aí, quando a gente pega uma doença, os nossos leucócitos, eles começam a produzir anticorpos para combater essa doença, para proteger a mãe. Bom, aí, esses leucócitos da mãe, essas células brancas da mãe, elas vão para o leite e produzem anticorpos ali. E o que acontece? Esses anticorpos contra a infecção materna, ele vai para o leite. Então, quando a gente fala, o colostro é a primeira vacina do bebê, é porque o colostro, ele já vai com toda a carga imunológica dessa mulher, já vai para o bebê, né? Porque o bebê estava lá dentro, no ambiente estéril, sem risco nenhum e tal. E, de repente, ele sai para esse mundão, né, cheio de bactéria, principalmente dentro do hospital, cheio de vírus, cheio de bactéria, né? Então, esse leite, esse colostro, ele já vai com essa carga que o bebê vai tomando,
né? E toda doença que a mãe for pegando durante a vida enquanto amamenta, né? Um resfriadinho, qualquer coisinha assim que a mãe pegue, essa imunidade vai toda pelo leite materno. Então, a gente tem que pensar que, além de alimentar esse bebê, de nutrir, a gente está, vamos pensar assim, entre aspas, a gente está medicando, está vacinando esse bebê contra muitas dessas doenças, justamente por conta desse processo, né, que ocorre no corpo da gente. Então, o que acontece? A mãe tem medo de amamentar enquanto, sei lá, está com o Covid. Tá, tudo bem, coloca máscara, faz todo aquele protocolo, mas não deixe de amamentar jamais, que a primeira vacina do Covid está aí, ó, é o leite materno. Pode continuar. Benefícios para a mãe que amamenta. Então, a amamentação, além de ter todos esses benefícios que a gente citou e vários outros, né? Além disso tudo, a amamentação ela é benéfica para a mãe. O risco de uma mulher que amamenta desenvolver diabetes do tipo 2 é 32% menor e que cada ano de amamentação aumenta essa proteção em 9%. Então, quanto mais a gente amamenta, mais a gente está sendo protegida contra desenvolver diabetes, inclusive no futuro, não é só durante o período que nós estamos amamentando. É um efeito futuro isso também. E quanto maior é o tempo que a gente amamenta, por 1, 2, 3, 4 anos, enfim, por quanto tempo a gente amamentar, maior vai sendo essa proteção. Amamentar previne contra câncer de mama, câncer de endométrio e câncer de ovário. Aumenta as chances de sobreviver ao câncer de mama. Diminui o desenvolvimento da depressão pós-parto. Amamentar exclusivamente reduz crises de enxaqueca e reduz o risco de hemorragia pós-parto e de anemia. Eu acho legal expor isso aqui sobre a anemia, porque tem muita mãe que pensa que se ela está amamentando, né, por conta da gente saber que o leite materno, ele é um alimento completo, né, e que todos os nutrientes, né, que tem disponível na mãe vão passar para o leite, né, e são, sim, priorizados, né, a gente tem pesquisas que fundamentam isso, que é priorizado a riqueza de nutrientes, né, passar para o bebê. Então, mesmo que a mãe tenha pouco, o pouco que ela tem vai para o bebê. Mas mesmo assim, então o que é indicado? É indicado que a mãe tenha uma alimentação saudável para que não falte nutrientes para ela, né? Mas é focado às vezes, né, de que a amamentação faria isso, né, tiraria nutrientes da mãe, e na verdade a amamentação ela protege inclusive contra a anemia, então isso é uma coisa muito legal da gente falar desse fator protetivo da amamentação. Quer falar um pouquinho sobre a hemorragia pós-parto, Dani? Eu vou falar sobre a hemorragia pós-parto e sobre a depressão pós-parto. A gente tem que pensar, vamos pensar assim, psicologicamente falando, o bebê, ele está dentro da barriga da mãe, né? São duas pessoas que são uma, né? Então, quando o bebê nasce, o corte do cordão umbilical tem uma ruptura muito forte, mãe e bebê. E a mãe sente bastante isso, né? Então, o que acontece? A amamentação, ela serve como um resgate dessa ruptura, dessa separação. Então, é um momento que os dois voltam a ser um. Então, eu acho que é bem legal essa importância da amamentação na depressão pós-parto, né? É o momento que os dois voltam a ser um. E com relação à hemorragia pós-parto, a amamentação, quem já teve filhos sabe que quando a gente amamenta, o útero contrai, né? E o que é importante para diminuir a hemorragia pós-parto? É a contração uterina. Tanto que o maior índice de morte materna é por hemorragia pós-parto, né? Então, colocar o bebê imediatamente no peito, né? A gente fala, né, na hora dourada, colocar o bebê no peito logo depois do parto, ele causa essa contração uterina
que é necessária para estancar a hemorragia pós-parto. Então, a gente amamentando, mesmo, né, depois que sai do hospital, ou no dia seguinte, continuar amamentando, a gente vai intensificar essa contração uterina. Quem sabe, quem tem filho sabe que quando a gente amamenta dá cólica, né? E é justamente, e às vezes a gente até reclama, né? Mas não, pense que o amamentar está fazendo um bem tremendo ao seu útero, que agradece que está sendo contraído e está diminuindo o risco de hemorragia pós-parto. Well, agora é o X da questão. A gente fala, todo mundo sabe que é importante, todo mundo sabe um monte de coisa, porém, tirando leite na bomba. Mas é justamente porque você está estimulando, né, Aline? Está estimulando, e tanto é que a gente usa a estimulação de mamilo, a gente usa para indução de parto. Então, agora você imagina, e a sucção da bomba, ela não chega nem aos pés do bebê mamando, né? Então, às vezes, quando tira, mas eu consegui só 20 ml, só consegui 30 ml, então meu bebê está passando fome. Gente, não dá para comparar. A sucção do bebê é 1000 vezes melhor do que a sucção da bomba, tá? Então, mas é isso mesmo. Então, não comparem jamais, por melhor que seja a bomba elétrica, não compare jamais com isso, tá? A sucção da mãe, do bebê com a sucção da bomba. Então, vamos lá. O que é importante para a gente conseguir amamentar? Eu falo que tem que ter paciência, persistência e acreditar naquilo que a gente está fazendo. Porque a rede de apoio, muitas vezes, eu acho, pelo que a gente vê o índice de aleitamento materno aqui no Brasil, muitas vezes a rede de apoio é uma rede de desapoio, né? Então, esquece que o bebê, ele chora, o bebê chora por tudo, porque é o jeito dele se comunicar com a gente. Então, chora porque está com frio, porque está com calor, porque está sujo, porque está com coceira no nariz, porque está numa posição desconfortável na cama. Então, chora por tudo, para comunicar que algo não está legal. Só que, e chora também por fome. Só que o que a família fala? O bebê está chorando? Está com fome. Esquece todos os outros problemas. Então, aí começa. O seu leite é fraco, o bebê está com fome, você não tem leite suficiente. E aí, a mulher que já está totalmente fragilizada e sensível com toda essa história, vê o nenê chorando, o que acontece? Vai dar o leite artificial, porque tem toda a pressão, né? Então, a mulher ela tem que se empoderar de uma maneira tal que não ceda às tentações. E outra coisa, mas o pediatra falou que o bebê está ganhando, não está ganhando 30 gramas, está ganhando 25. Bom, aí eu surto, né? Aí nós, consultoras, surtamos com isso, porque, primeiro, tem N fatores que a gente tem que ver por que não está ganhando 30 e está ganhando 25. O bebê, e normalmente isso acontece na primeira consulta pós-parto. Bom, então, o bebê, quando nasce, ele perde 10% do seu peso de nascimento, certo? Bom, aí vai para casa. Ele foi pesado numa balança no hospital, em outra balança no consultório médico. Para nós, adultos, se a gente pesar numa balança, numa farmácia, ou na outra farmácia, dá essa diferença, tá? Então, você imagina um bebê que qualquer 10 gramas é 3 quilos. A Lica está falando que saiu com receita da Fórmula. Mas eles fazem isso, não sei, às vezes eu acho que é sacanagem. Tipo assim, olha, eu já vou dar a fórmula, pelo menos não vai me encher o saco quando chegar em casa. É o que eu sinto, tá? Bom, então vamos voltar na balança. Pesa numa balança, tem um peso. Pesa na outra balança, tem outro peso. Outra coisa, às vezes o bebê mamou antes de sair do hospital, né, e não fez cocô naquele dia.
E aí chegou no consultório médico na semana seguinte, o bebê chegou lá, ficou 2 horas esperando, não mamou, tinha mamado em casa, fez aquele big cocô e vai pesar. Então, tem todos esses fatores que a gente tem que ver, né? E não pode generalizar. E o peso em si, às vezes fala, olha, ele não ganhou 20 gramas, não ganhou 30, mas cresceu 5 centímetros. Gente, ele está desenvolvendo. Às vezes, pai e mãe são miúdos, são de uma consistência miúda, são magrinhos. Então, a gente não pode querer ter um bebê elefante, né? Então, tem N fatores que tem que ser avaliado. Só que o médico, o pediatra é a pessoa que menos entende de aleitamento materno. Então, não adianta você, mas o pediatra mandou dar. Gente, foge do pediatra. Voltem no hospital que vocês tiveram bebê, normalmente tem uma equipe de aleitamento materno que pode te orientar, que não o pediatra. Quem é de Americana, tem o Mamãe Nenê. Em Santa Bárbara ainda não tem esse tipo de programa, mas no hospital tem o apoio. Se você for no hospital e procurar a equipe de aleitamento materno, elas ajudam, tá? Então, não vão, pelo amor de Santo Antônio, não procurem um pediatra para aleitamento materno. Você conta nos dedos, como a Aline está falando, o pediatra é apoiador do aleitamento, mas você conta nos dedos qual o pediatra que apoia aleitamento, né? Eles não têm aquele tempo. A gente, como consultor, a gente sabe, quando a gente vai dar uma consultoria, a gente fica, às vezes, 2, 3 horas com a mãe para avaliar a pega, para ver o que está acontecendo, a gente ajeita, a gente posiciona, vai estudando o que está acontecendo. O pediatra, malemar, atende a gente em 10 minutos, né? Então, é muito mais fácil para ele receitar a fórmula, e, infelizmente, eles ganham para receitar essa fórmula, tá? Então, eles ganham camarote em jogo de futebol, eles ganham viagem de navio, em show de Rolling Stones, eles ganham esse tipo de coisa, porque a indústria farmacêutica, ela é muito forte, né? E é duro a gente competir com ela, né? Então, você também conta nos dedos o pediatra que chega e fala assim, olha, teu bebê não está ganhando aquilo que deveria ganhar, ou perdeu um pouquinho de peso, procura uma consultora em aleitamento. Gente, eles não precisam fazer mais nada, só orientar. Só que eles não ganham porcentagem da gente por atendimento. Vamos começar a fazer isso, Rê? Cobrar uma porcentagem para os médicos, quem sabe eles encaminham para a gente. Porque pelo menos melhora, né, para as mães e para os bebês. Pois é, e às vezes, e uma outra coisa que, assim, às vezes eu sinto, aí a mãe fala assim, nossa, mas é caro pagar uma consultora, só que com 2 latas de leite você paga uma consultora, né? Então, tem tudo isso, procurem, eu acho que é muito mais importante do que você, além de você estar ajudando o seu bebê, né, você está quebrando a indústria farmacêutica, isso é muito legal, né? E por mais que a NBCal ela se esforce para colocar nos rótulos e tudo, inclusive está sendo proibido fazer propaganda de promoção de leite, mas é difícil alguém fiscalizar isso daí. Ainda mais na realidade de hoje, né, Dene, das redes sociais, das influencers, Sim. Porque a NBCal não tem poder de ação em cima das influencers, porque teoricamente elas não ganham nada com isso, né? Então, elas fazem muito merchan, né, disfarçado de estar mostrando a vida real delas, né, de chupeta, mamadeira, uso de leite artificial em bebês, né, não só leite artificial, como chama aquelas, composto lácteo, né. Composto lácteo. Então, tá tendo muito isso hoje em dia e influencia muito, né? Infelizmente, as mulheres veem, né? Falam assim, nossa, olha lá, né? A consultora falou para mim que não pode usar chupeta, que tá atrapalhando minha amamentação, mas olha lá, a fulana amamenta e o bebezinho dela usa chupeta, né? Então, tá complicada essa questão hoje em dia por conta dessa nova realidade, né? Que a NBCal não tem como agir em cima disso. Exatamente, e a gente tem que tomar muito cuidado
com essa fala, a fulana está amamentando, usa chupeta, olha, e continua amamentando. Esse negócio de confusão de bico é tudo furado. Gente, quando eu brinco, eu falo assim, a gente não está criando sobreviventes, né? Eu tomei mamadeira e não morri. Então, a gente não quer criar sobreviventes, a gente quer criar crianças saudáveis, né? E assim, eu imagino não, é uma realidade, que se todas as crianças fossem amamentadas, né, a saúde desses adolescentes e desses adultos seria 1 milhão de vezes melhor, né? Eu não tenho esse dado concreto, mas a gente imagina isso, né? E a impressão que dá é que a indústria farmacêutica não quer isso, que tenhamos adultos saudáveis. Eles querem adultos que consumam os produtos deles, né? Então, esse negócio de aleitamento, de mamadeira e chupeta, quando me falam, mas eu estou usando aquela chupeta que parece o seio materno, gente, eu quero morrer, porque eu falo, tudo bem, então pode até pintar a cor da mama no bico da chupeta para ficar igualzinho, mas não vai chegar nem aos pés. É uma mamadeira como aquela que você compra no R$1,99. E essa mamadeira que imita o seio materno, eu não sei quanto custa, mas ela é cara para burro, eu sei que ela é cara, né? Mas se você comprar aquela no R$1,99, o efeito, o estrago é exatamente o mesmo. O risco é igual. Exatamente. E por quê? Porque o jeito do bebê sugar na mamadeira é o jeito do bebê sugar no peito é totalmente diferente. Então, a mamadeira pode ter até o formato de peito, não tem problema, mas é mamadeira do mesmo jeito. Tá? E a confusão de bicos, ela acontece sim. Pode não estar acontecendo agora, mas vai acontecer. Mais dia, menos dia, essa coisa vai acontecer. Então, se essas mulheres falam, eu dei e não fez mal, eu dei e meu bebê continua mamando, gente, pelo amor de Deus, não acreditem, porque mais dia, menos dia, a bomba vai estourar. E daí começa, eu não sei porque meu bebê está puxando o meu peito, eu não sei porque meu bebê fica passando a língua no meu peito e não suga. É porque ele não é bobo, ele sabe que a mamadeira é muito mais fácil, então, e aí ele desaprende totalmente. Vou contar uma historinha que aconteceu com uma amiga nossa, Mirsha, eu acho que a maioria de vocês conhece. A Mirsha tinha desmamado a mais velha quando ela fez 4 anos, né? Ela amamentou durante a gestação e estava amamentando a mais nova. E aí, ela foi para o México e foram nas montanhas tal, e a mais velha começou a se queixar de pressão no ouvido, né? Foi uns 2 meses depois que ela desmamou a mais velha. E aí ela começou a se queixar de pressão no ouvido, e ela falou, quer saber, eu vou dar o peito para ela, pelo menos para essa pressão no ouvido, que a gente sabe que sugar, quem vai viajar de avião com o bebê sabe que se você botar no peito, não causa pressão no ouvido. E aí ela foi dar o peito para a mais velha, que já tinha parado de mamar 2 meses. Daí ela falou, mamãe, eu não tem leite. Por quê? Porque ela não sabia mais sugar. Uma criança que mamou por 4 anos, então desaprende. E o bebê, quando pega na mamadeira, que é molinho, que é facinho, que é diferente, é muito, muito melhor. E ele desaprende rapidinho, tá? E até mesmo quando às vezes fala, eu tô com um ducto entupido, tá muito cheio, vou pedir pro meu marido sugar. Eu falo, pede, se ele conseguir, parabéns a ele. Porque a gente não sabe mais sugar. Quer falar alguma coisa, Rê? Não, Beni, só complementando sobre a chupeta e a mamadeira, né, e essa questão das pessoas falarem assim, não, pode usar, fica tranquila, eu usei, meu bebê mamou e tal. Pergunta quanto tempo que esse bebê mamou, porque a confusão de bicos nem sempre ela é imediata, tem casos que é imediato, né, o bebê sugou uma vez, aprendeu uma vez pegar a chupeta, ele não consegue mais mamar no peito, né, ele desaprende. Mas, normalmente é uma coisa que vai acontecer meses, né, o bebê, ele tá ali, eu tenho um exemplo na minha família mesmo, da minha prima, o bebezinho dela chupando a chupeta desde o hospital, tinha dificuldade de ganhar peso, né, isso também é uma coisa que não é muito falado da chupeta, mas o bebê que ele chupa a chupeta, ele não mama em livre demanda,
porque ele está dando os sinais que ele daria de que ele quer vir para o peito, ele está com a chupeta na boca, então ele está sugando lá e ele não vai dar o sinal que ele quer peito. E aí, quando o bebê dela estava com 4 meses, ele simplesmente não conseguia mais extrair nada do peito dela, e a produção dela também foi caindo. Como ao longo do tempo ele não estava conseguindo extrair leite de forma adequada da mama, a produção dela foi diminuindo, porque se não extrai leite, o corpo vai diminuindo a produção. Então, ela teve uma redução da produção e o bebê também a confusão de bicos. Então, ela conseguiu amamentar por 4 meses. E você fala com ela, ela jura assim que não, ele não quis mais o meu peito. E é isso que a gente vê as mães falando, né? Assim, quando meu bebê estava com 5 meses, ele não quis mais o peito. Quando ele estava com 9 meses, ele não quis mais o peito. E não, a gente sabe que isso não existe, né? Em bebês que eles são amamentados exclusivamente, não usa nenhum bico artificial, antes de 2 anos de idade, é muito, muito raro um bebê desmamar naturalmente. É muito raro. Pode acontecer dele desmamar se começa a introduzir aí uma mamadeira, né, depois, e quando a mãe está no trabalho, e enfim. Ou alguns pediatras mesmo, depois de 1 ano de idade, receitam fórmula, né, para as crianças, e aí acontece desmame, mas também é por essa mesma questão. Agora, um bebê que mama exclusivamente no peito, e que eu digo exclusivamente, né, até os 6 meses, depois complementar, mas que não foi inserido nenhum bico, ele não vai desmamar antes dos 2 anos de idade, e qualquer desmame antes dos 2 anos de idade é considerado desmame precoce. Então, a gente sempre tem que frisar isso. E também eu só queria reforçar que tudo que a gente está falando aqui, né, Dene, não é nada para julgar as mães que deram chupeta, que deram mamadeira, que deram fórmula, enfim, não é para isso que a gente está falando, não, gente. O que a gente está falando é para fornecer informação, para a gente distribuir para as mulheres que estão ao nosso lado, né? Mesmo que a gente não vai mais ter bebês, para as mulheres que estão ao nosso lado, elas saberem do que pode acontecer. A nossa intenção aqui é de trazer informação, porque quem é culpado pelo que as mães acabam fazendo não são as mães. É a falta de informação, a falta de apoio, né? A falta do pediatra passar uma informação correta ou mesmo verdadeira, né? Porque tem alguns que sabem, mas preferem não falar, como a Dani estava falando aí, por esses conflitos de interesse. E a própria falta de apoio, né? Eu atendo muitas mães que a família não apoia o aleitamento. Ela tá ali, ela tá na consultoria, ela tá com dificuldade, ela às vezes está com o seio fissurado, né? Por o bebê estar com uma pega errada. Ou mesmo, né, o bebê está com dificuldade de ganho de peso, ela está querendo amamentar, só que está ali todo mundo, mas para que você vai insistir nisso? Tá dando errado, não deu certo, tudo bem, você tentou. Gente, apoia, vamos apoiar. Não, você quer amamentar? Não, vamos ver, vamos buscar informação junto. Não, o que eu posso fazer para te ajudar para amamentar esse bebê? Você precisa que eu fique com o bebê para você tomar um banho, né? Para você comer. O que a gente pode fazer para essa mãe conseguir amamentar, né? Essa questão aí da rede de apoio, né? Que a Dani falou da falta de, né? Que infelizmente é o que a gente mais vê, é isso. É falta de rede de apoio. Rede de apoio não é só fazer serviço de casa, não. É a gente apoiar naquele momento que a mulher tá ali, né, enfraquecida, que ela fala, nossa, eu tô super cansada. Não é falar assim, dá uma mamadeira para o seu bebê dormir a noite toda. Que isso não é verdade, né? Quem tem bebê que mama fórmula sabe que isso é mentira. Muito raro um bebê que dorme a noite toda, um bebezinho pequeno. E outra, que não, se a mulher, se você sabe que o desejo dela é amamentar, jamais fale uma coisa dessa, né? Vê o que você pode fazer para estar ao lado dela, para ajudar, para contribuir, né? Para fazer, para ela descansar um pouquinho, ficar com o bebê um pouco, para que ela possa dormir, para que ela possa tomar um banho, para que ela possa fazer uma refeição, escovar o dente, lavar o cabelo. Isso que é uma rede de apoio, né? Uma rede que incentiva, e se ela quer, fala, não aguento mais amamentar, não, então vamos, eu vou procurar uma consultora para te ajudar, sabe? Incentivar realmente o aleitamento materno. A fórmula, ela não é a resposta para quando existe dificuldade.
A gente tem que procurar informação. Como eu cheguei a citar aqui, 95% das mulheres têm a capacidade de amamentar exclusivamente. Então, por que, gente? Por que a gente tem só, aqui no Brasil, a gente tem só 38% de mulheres que conseguem isso? Porque não é falta de leite, é falta de apoio profissional, né, da própria equipe, né, de saúde que atende não ter informação correta, não conseguir ajudar essa mulher, é falta de apoio na família, é falta de apoio de todas as áreas. Então, a gente precisa se conscientizar de ser apoio para essas mães que desejam amamentar. A maioria das mulheres desejam amamentar na gravidez, por que só 38% consegue? E só para falar desses 5% que não consegue amamentar exclusivamente, a maioria desses 5% elas conseguem amamentar, fazer um aleitamento misto. E é o que eu falei, né, eu fiz um post nesse mês de agosto falando sobre isso, sobre o sucesso na amamentação, né, as mulheres que estão nesses 5%, né, as mulheres que têm hipoplasia mamária, ou que fizeram uma redução de mama, né, que teve uma retirada muito importante de tecido, ou que foi uma cirurgia muito recente, né, e logo depois a mulher engravidou, e elas não conseguem a quantidade de leite adequado para manter o aleitamento exclusivo, não significa que elas não podem amamentar. Então, essas mulheres, elas não precisam da mamadeira, elas podem fazer a relactação, né, o bebê, ele pode tomar o complemento de leite no peito da mãe. É super importante a gente saber que todas as gotinhas de leite que saem do peito da mãe são importantes para aquele bebê. Então, não é porque esses 5% aí que tem uma baixa produção que elas não podem amamentar. Então, a gente tem que focar nisso mesmo, em apoiar as mães que querem amamentar. Você sabe que eu tive uma mãe que me procurou, ela teve câncer de mama, né? E ela tinha, uma das mamas, ela tinha pela metade, mas ela tinha o bico, né? E meia areola. E ela amamentava de um lado só. E aí eu perguntei para ela, eu falei, por que você não amamenta do outro? Aí ela falou, porque eu não tenho leite. Eu falei, mas você já viu? Aí ela falou, não, o médico falou que eu não ia ter leite. Enfim, quando eu apertei, saiu. Nossa, ela ficou chorando, eu e ela. Né? Então, assim, eu falei, mesmo que seja um pouquinho, coloca desse lado. Né? Então, foi bem legal. E ela fez essa descoberta comigo, porque o médico falou que ela nunca ia ter leite naquele peito. Enfim, ela assumiu que nunca ia ter leite naquele peito. Foi nossa, acho que para mim foi o top do meu trabalho. Então, Dani, você pode assumir o compartilhamento que está falando aqui que minha bateria vai acabar, eu não sei se... Vixe, Maria, peraí, agora eu preciso abrir peraí. Mas acho que a gente só tem mais um slide, né? Deixa eu ver aqui. Quer falar sobre a pega? Então, vamos deixar a pega para depois, que eu acho que... Tá. Passa o Vamos abrir para pergunta? E eu acho que, não sei se é o caso de vocês, mas as mães que amamentam as duas filhas ao mesmo tempo, daqui a Mircha, nossa amiga, quem não conhece, é que a mais velha queria amamentar, mas... do meio, né? Foi quando nasceu, imagina, quando nasceu gente, idade! A pequenininha é a Juliette, e a outra que está mamando é a do meio, é a Charlotte. A Charlotte e a Maia. Então, quando nasceu a Charlotte e a Maia, tinha acabado de nascer, foi um parto domiciliar, ela tinha acabado de nascer e estavam as duas mamando. Eu amo essa foto. A Angélica também, que é da nossa turma, daqui foi no hospital, ela amamentando os dois, e a Salisa, que também é dos grupos, amamentando as duas. Então, a gente vê que é perfeitamente possível, principalmente na gestação. Certo? Vamos abrir para as perguntas, então? Vamos. Então, pode encerrar o compartilhamento? Vou tentar aqui. A Jéssica fez uma pergunta pelo chat. Consegue ver, Dani, Renata? Aqui. Eu gostaria de ouvir se algum estudo quanto à amamentação versus a introdução alimentar, pois minha filha tem tido uma introdução alimentar bastante lenta, pois ainda mama em livre demanda. Posso falar, Dani? Pode.
Não, gente, a amamentação e livre demanda não atrapalha a introdução alimentar, pode ficar tranquilo. Inclusive, para bebês amamentados, o que é interessante é até você não deixar o bebê com fome antes de mamar, tá bom? É sempre interessante para o bebê comer, o que ele precisa? Ele precisa não estar com fome, por mais estranho que isso pareça, ele não deve estar com fome, ele não deve estar com fralda suja, ele não deve estar com sono. Então, a gente precisa de um bebezinho feliz, sem fome, sem sono e limpinho, para ele conseguir comer bem. A amamentação não atrapalha, se está tendo algum outro, se está sendo respeitado isso e o bebê ele não está tendo uma introdução alimentar legal, é importante procurar uma nutricionista materno-infantil, que ela vai saber orientar certinho, vai ver alguma dificuldade, tá? O que eu posso adiantar aqui é que o uso de chupeta atrapalha a introdução alimentar, por conta do mesmo que atrapalha na amamentação, atrapalha também a introdução alimentar por conta do movimento de língua que o bebê faz, ele não consegue fazer o movimento correto para deglutição, então ele acaba ficando incomodado com aqueles resíduos de alimento na boca e ele não quer comer. Então, ele vai pegando meio que uma aversão, porque aquele resíduo fica na boca e incomoda ele. Então, se tem chupeta na jogada, tirar a chupeta é uma estratégia legal para tentar melhorar isso, mas é sempre legal buscar uma nutricionista que tenha esse foco, tá, para conseguir orientar corretamente, porque tem um monte de questão aí de seletividade, às vezes alguma alergia, tudo que atrapalha o bebê, e tem técnicas também para o bebê ter uma aceitação melhor dos tipos de alimento. Mas uma coisa também que eu posso adiantar é deixar o bebê mexer na comida, tá? O bebezinho precisa de mão. O bebê, ele aprende tudo pelo mundo, primeiro pela boca e depois pela mão. Então, a gente deixar o bebê em contato com a comida, por isso que aquela forma de BLW é bem interessante, os bebês têm uma boa aceitação, e faz uma bagunça mesmo, passa comida no cabelo, na orelha, é banho depois. Mas eles, é super importante a gente permitir que eles coloquem a mãozinha, não aquela coisa da gente ali com a colher fazendo aviãozinho, o bebê vai com a mãozinha tentando pegar a colher, a gente abaixa a mão dele e tenta enfiar na boca. Não é legal a gente permitir que o bebê pegue a colher, né, mesmo que seja na colher, que deixe ele colocar na boquinha, tá? É importante ele ter interesse nisso, não ser uma coisa mecânica ali, né, de como a gente faz mesmo, né, sentou na mesa, vai lá, come e tal. Seja uma experiência bem legal para o bebê. Tá joia? Tem mais alguma dúvida, gente? Alguém tem mais alguma dúvida? A Alica falou da mamadeira, né, de precisar voltar ao trabalho. Então, Lica, tem outras formas, tá? Inclusive nas creches municipais, eu sei que daqui de Americana, não sei te falar se é uma coisa que todos os municípios têm, mas nas creches municipais aqui de Americana, não é aceito mamadeira, tá? É copinho de bico rígido, aquele mesmo copinho de água de bebê que a gente compra no supermercado, que não tem válvula dentro, ou aquele 360, né, que o bebê, ele vira que nem um copo mesmo, mas o líquido não cai, ele é uma maneira segura de oferecer o leite e não causar confusão de bicos, tá? Tem famílias que elas acham, né, que o bebê pode engasgar com isso, mas ele é mais seguro para engasgo do que a mamadeira, por incrível que pareça. Tá, então, o copinho de bico rígido, sem aquela válvula dentro, ele é o mais seguro aí para os bebezinhos que estão maiores já e a mãe precisa voltar ao trabalho, tá? No caso de bebezinho de 4 meses também pode usar esse copinho, mas o 360 é mais interessante, porque os bebezinhos de 4 meses, eles já querem pegar e virar, então sempre tem que ter um adulto ali, né, com ele no colo, e que com ele no colo que esteja atento só para ele não fazer bagunça, né, e virar o leite por tudo, né. Que na mamadeira ele não faria isso, né, com um copinho assim ele faz. Agora com um copinho 360 já é um pouquinho mais tranquilo e é insistência, tá?
Não adianta a gente pegar uma vez e tentar dar para o bebê, eu vou voltar a trabalhar na segunda-feira, na sexta eu começo a tentar apresentar para o bebê. Não, tem que começar um mês antes, de preferência com o cuidador que vai ficar com o bebê para ele fazer uma adaptação. E às vezes as mães falam, né? Não, mas eu fui comprar o copinho e estava escrito lá, recomendado após 6 meses. Eu falei, mas é lógico, né? A gente sempre fala, é regra da NB Calma, não é que não pode usar. Né? Devia ter isso para a mamadeira também, né? Exatamente. Assim, não é perigoso, não tem problema nenhum. É que eles são obrigados a colocar que ele é aconselhável após 6 meses, porque até 6 meses é o aleitamento materno. Então, se forem comprar os copinhos, não se preocupem com relação a essa determinação de data, de idade. A Alica falou aqui que ficou com a vovó e ela deu uma mamadeira porque disse que não sabia do copinho. O copinho aqui que eu tô falando não é nem o copinho de dose, o copinho aberto, não. É o copinho, aquele copinho de água mesmo, sabe? Aqueles bem simplesinhos que a gente encontra até no mercado, mas se for aqueles mais chiques, né, da Avente e tal, é só tirar a válvula de dentro, pode usar ele também tranquilamente, tá? E é exatamente igual a mamadeira, ela não vai fazer nada de diferente, é segurar o bebezinho, eu não sei, ixi, minha bateria tá acabando. Não sei se vocês estão me vendo, segurar o bebezinho quase sentadinho assim no colo, tá bom? Do mesmo jeito que ela vai dar a mamadeira, ela vai dar com o copinho. Só vai mudar trocar a mamadeira pelo copinho, pelo copo de bico rígido, tá? É isso que eu quero dizer com copinho. Mais alguma pergunta? Assim, o nosso tempo já esgotou, né? Que era um encontro de 1 hora, mas está tudo tão gostoso o assunto, quantas informações importantes, e passou muito rápido. Ô, Jaque, eu só queria falar aqui que eu vi a mensagem da Val, ela falando que ela, como avó, ela sempre apoiou a filha dela a amamentar. E esse apoio da mãe é fundamental na amamentação. Sim. Deixa eu contar uma fofoca da Val, só porque falou da Val, eu vou contar uma fofoca da Val. Quando a gente fala que a mulher, para amamentar, ela tem que estar tranquila e relaxada, eu fui visitar a filha da Val quando ela estava amamentando. E ela estava foi na época da pojadura, então, né, o peito todo cheio, e aí às vezes demora para a gente conseguir ordenhar, né? E eu estava sentada com ela na cama tentando ordenhar e estava saindo de gotinha, gotinha, gotinha. Nisso, a Val chegou e ela falou: cheguei. Gente, o leite jorrava, foi a coisa mais linda do mundo. A avó chegando, a segurança da filha. Nossa, eu fiquei muito emocionada. A gente comemorou pra caramba. É a ocitocina, né? O hormônio do amor. Muito legal, foi emocionante, porque a avó chegou e falou: cheguei. O negócio, tchau. Foi muito bacana, muito bonito mesmo. Muito lindo. Parabéns, que lindo. São fases emocionantes quando a gente se entrega, né? Persiste, se doa. Então é emocionante mesmo quando a gente ouve, porque não é fácil. O meu menino eu amamentei até os 2. Depois a gente teve que fazer a introdução alimentar pela falta de rede de apoio. E com a Amabile já tentei fazer diferente e deu certo. Então vamos ver agora com o terceiro. Ontem eu e o Ivan estava falando sobre isso, né? Aí eu até brinquei, falei assim, nossa, com 2, um querendo uma coisa e o outro querendo outra, será que vai ser possível? E o terceiro querendo o peito. Vai, compra um sling que fica tudo certo já. Eu tenho, opa! Então, pessoal, a gente já excedeu o tempo, né? Estamos precisando encerrar, infelizmente, com muita dor no coração. Aí eu queria ver com as mamães que estão com os vídeos fechados, se é possível abrirem os vídeos para a gente fazer o nosso registro desse momento lindo. A Jéssica, a Mariana, a Ana Tereza Camarina e a Lica. Ó, a Jéssica a gente já está vendo. Olha que delícia. Aí a Mari, a Lica.
Que legal ter você junto com a gente. É muito emocionante. Mariana. Ah, lá, o Antônio. Oh, meu Deus. Oi, meu amor. Acabou de mamar, já tá com a cara de satisfeito. Oh, meu Deus. Ah. Olha as crianças. Mariana, a Maitê tá com quanto tempo? Ela vai fazer 2 aninhos daqui 2 semanas. Oh, parabéns. Né? Persistente, que linda. Eu vou mostrar a minha aqui, mas ela tá comendo chocolate, então vocês nem reparam. Ah lá, Dulce. Oi, Dulce. Tá comendo chocolate. Que delícia. Tá se Minha pequena tá aqui falando oi, 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 oi. Ah, a Liz apareceu. Oi, Liz, pipoquinha. Oi, Tianinha. Oi, Liz, que Ah lá, Liz, pipoquinha. Oi, Liz. Ela falou oi, Liz. Quer A tomar um Manu. Ah lá, Manu. É. A Marina saiu. 3 anos e seguimos firmes aqui. 3 anos, Rê. Que delícia. Ah, voltou. Lica, você amamenta ainda? Você amamenta ainda, Lica? Não, Não, você amamentou até quanto tempo? até 2 anos e 2. Ó, parabéns. É, agora ela tá com 2 e 4. É que eu tô grávida de novo. Ah, Aí eu parei. estamos juntas, então. Tô 5 meses. É, que legal. Em dezembro. Aí eu falei, a próxima eu vou fazer diferente, viu? Porque eu não queria dar mamadeira. O meu caso foi a minha mãe mesmo. Eu tirava, eu já falei para ela, falei para ela, eu falei, mãe, eu já tiro para doar para maternidade, né? Falei, eu tiro um pouco a mais, você dá o meu leite para ela, mas não, tenho nojo, não vou dar, não sei o que. Você quer que eu fique, eu vou dar mamadeira. Ah, mas ainda assim ela mamou até 2 anos e 2 meses, né? Nossa, tá de parabéns, ótimo. É, bati o pé, insisti e falei, vai mamar mamadeira só quando tá com a avó, só, porque comigo é peito. E deu certo, né? Parabéns. Aí agora a próxima também, pretendo amamentar, sim. É uma menina? Outra menina. A Ana conseguiu fazer alguma fotinha, Ana? Ah, sim. Que a Marina saiu. Olha lá, que lindeza. Fala oi. Tá olhando a boca toda suja de chocolate. Meu Deus do céu. Fala oi. Aí, que lindo. Deixa eu conseguir dar uma printada aqui da tela. Aí. Então, meninas, assim, é com muita alegria e felicidade, né, que a gente está encerrando esse momento lindo, maravilhoso. Quando nós começamos a pensar, nós começamos a pensar nesse encontro, veio na nossa mente a Rê, né, Rê? Então, muito obrigada e parabéns, né, pela iniciativa. A sua fala foi fantástica, a sua experiência enriqueceu muito esse momento e continue. Obrigada, Jaque. Continue firme e forte e cultivando as pessoas com esse seu jeito doce de ser. Ai, obrigada, eu que agradeço o convite para participar.
Fiquei muito feliz e estou muito feliz aqui de estar com vocês, né? Fazendo esse trabalho de formiguinha que a gente faz, né? Lutando contra os gigantes da fórmula, né? Disseminando a informação da amamentação. Estou muito feliz de ter participado. Obrigada, gente. Quero agradecer também a Jéssica, a Mariana, a Marina, a Aline, a Lica. Ó, guardei os nomes! Por vocês participarem com a gente, enriquecendo esse momento. É muito bom. Muito obrigada por acreditar em nós, né, meninas? E a Deni, a Val, a Ana, né? Que delícia saber que tem mais um dever cumprido aí para nossa agendas e compromissos durante a pandemia. Val, vamos cantar, Val? Vamos cantar? Mãe, vamos cantar. Vamos cantar. Vamos cantar. A tia... Vamos escutar a música? Tudo bem, tudo bem. Ó, o ano passado, nós iniciamos, né, essa jornada de empoderamento das mulheres, Mamaço, aqui na região, foi maravilhoso. E a Jaqueline, muito inspirada, ela se inspirou numa letra, então, jingle, é o nosso hino, e a Valdineia, linda também, muito inspirada, se inspirou na melodia. E daí, na apresentação, a primeira, né, o primeiro dia, assim, a gente fez... Por que ela tá... Então, a gente vai cantar, só que a gente mudou um pouquinho a letra, né? Aí a Jaque pode falar um pouquinho, né? Por que mudou a letra? Porque nós estamos na nossa realidade, cada um na sua casa, só que estamos todas conectadas. Então, Jaque, fala alguma coisa aí, enquanto a gente vai se preparando aqui. Tá, a historinha do jingle. Eu estava amamentando a Mavi de 5 horas da manhã. E eu falei, gente, eu gosto muito de musiquinha, né? Não entendo nada de música, tá? Nada. Mas, assim, poesia às vezes me inspira. Eu gosto de estar escrevendo. E aí veio essa letrinha. E aí mandei para as meninas. Não conhecia muito, né? A gente acabou se conhecendo mais o ano passado. E aí deu muito certo, porque a Ana, né, com todo esse dom, né, nossa maestra, a Val, nossa musicista, né, Val? E aí ficou muito lindo, e esse ano a gente não pode deixar passar em branco, porque é o nosso registro, a nossa marca da alegria. Vou ver se eu vou colocar aqui para vocês. A Deni colocou. Então, acompanhe aí, não tinha aquela modificação lá do esteja conectado, eu coloquei esteja ao nosso lado. Peraí, vamos ver se eu acho aqui. Copia aí, corrige só o... Tá. E se usa o seu laço, fique conectado, né? Isso. Deixa eu achar aqui. Uma musiquinha. Bom, enquanto isso, Val, vai afinando os acordes aí, ó, enquanto a gente vai colocando a letra. Só para colocar os acordes. Depois eu faço a flauta e depois a gente canta. Tem que ser um de cada vez, né? Porque a gente, nesse meio, o som cruza, então tem que ser um de cada vez, tá? Agosto.
Não deu certo aqui. Peraí, tá chegando. Peraí. Olha lá. Ó, a letra aí, gente. Uhul! Consegui colocar a letra aí, ó. Agosto dourado é hora do bagaço, esteja ao nosso lado, fique conectado. Isso. Papai, mamãe, tato, tata, vem dessa TT, vai ser lindo de se ver. Val, você começa? O que eu comece? Seu microfone está fechado. Mamãe, que vai dar o seu TT pro nenê. Isso mesmo. Família de apoio, uma ajuda na outra. Ó. Essa é a mamãe que cantou. Agora o nenê também vai cantar. Chama a família. Ó a rede de apoio. Agora lá com a Val, o ukulele afinando aí, olha lá, depois a gente vai cantar. Val, você. Ó, então vamos sair mais um pouquinho, mas tem que ser microfone diferente, tá? Porque você não vai contar tudo, Então, ó. Esteja ao nosso lado, fique conectado. Papai, mamãe, tato, tata, vem descer vai ser lindo de se ver. Agosto dourado é hora do mar, esteja ao nosso lado, fique conectado. Papai, mamãe, tata, vinda é seu TT, vai ser lindo de se ver.
Ó, vocês viram meu brinco aqui, ó? A gota dourada do leite dourado? Como é que é mesmo? Foi falado, eu aprendi o ano passado, que o leite é padrão ouro, né? Alimento padrão ouro, por isso o agosto dourado, o alimento dourado. Mães, mulheres maravilhosas, amigas maravilhosas, muito obrigada por esse encontro, foi maravilhoso, maravilhoso, cada uma na sua casa, mas unidas e conectadas. Parabéns, parabéns, parabéns. Meninas, obrigada, bom domingo. E a gente se vê nos próximos eventos e encontros. Bom, foi lindo. Muito obrigada de coração. Amei, amei, amei.